Olá, queridos alunos! Aqui quem fala é o professor Fábio Guimarães, do canal Profabim no YouTube e @Profabim no Instagram. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa querida língua portuguesa. Exatamente, aquela que geralmente o aluno tem alguma dificuldade, seja para vestibulares, seja para concursos públicos em sua maior magnitude. O aluno se preocupa muito com a língua portuguesa. Portanto, estamos aqui para dar algumas dicas, passar algumas informações importantes para a hora ou aquele momento que você necessitar da língua portuguesa, seja em provas objetivas, seja em provas discursivas. Exatamente. Ok? Então hoje nós vamos começar com uma parte muito importante, uma parte que poucos alunos dão valor a isso. Isso é um erro fatal de qualquer aluno que queira aprovação em qualquer concurso público que seja. Ou seja, a parte de fonologia. Fonologia é o estudo dos sons. É basicamente isso, estudar os sons. E como nós, seres humanos, emitimos sons, nós temos que ter o conhecimento desse estudo do som, que é estudado cientificamente pela fonologia. Ou seja, a fonologia é um ramo da gramática normativa que vai estudar os sons. Mais aprofundadamente falando, nós temos também a fonética. O que seria fonética? Fonética é um braço da fonologia em que nós estudamos os sons articulados, ou seja, os sons propriamente ditos emitidos por nós de uma forma articulada. Essa fonologia ou essa fonética, que aqui eu vou trazer como sinônimos, tá? Para não ficar distinguindo uma da outra, para que não haja nenhum tipo de confusão. Fonologia e fonética nós trataremos aqui como sinônimos. Nós trabalhamos exatamente que é vogal, que é consoante, quais são os encontros vocálicos, quais são os encontros consonantais. Nós trabalhamos separação de sílaba, nós trabalhamos acentuação gráfica. Tudo isso, caro aluno, tudo isso se trabalha com base, com embasamento total na chamada fonologia. Tá? Então, começaremos, como tudo na vida, creio que deve ser assim, nós começaremos com a definição de fonologia. Fonologia, como eu disse agora há pouco, é o estudo dos sons. A fonética é o estudo dos sons articulados. Se nós emitimos sons, se nós nos comunicamos por meio de sons, ou seja, essa comunicação chamada de oral, nós temos que ter elementos que vão formar, ou seja, unidades básicas sonoras que vão formar o que nós chamamos da fala, né? Ou também chamado do discurso. Então isso nós temos como base o fonema, tá? Até coloquei aqui, ó, fonema. O que seria fonema? Fonema é a unidade básica sonora do discurso, ou a unidade básica sonora da fala. Por meio desses fonemas, nós vamos unindo-os e formamos aí a fala. Ou seja, claro que a fala eu falo de forma oral. De forma escrita, nós vamos formar as palavras, os textos e assim por diante. Só que um está ligado, ou seja, está intrínseco ao outro, não é? Bem, com isso, sabendo que o fonema é aquela unidade básica sonora que nós temos na língua portuguesa, nós vamos ter que conhecer que é vogal. E aí, se perguntarmos à maioria dos alunos que é vogal, eles vão responder A, E, I, O, U. Será que é só isso mesmo? Será que vogal é tão simples assim? Não é, caro aluno, não é tão simples assim. Não é como eu gosto de chamar meus queridos alunos, meus apedeutas. Apedeuta, vogal é a emissão de um único som por meio do aparelho fonador. Vou repetir. Vogal é a emissão de um único som por meio do aparelho fonador. E aí eu vou chamar a atenção para essa pequena expressão, um único som. Quando eu digo um único som, literalmente é um único som.
Ou seja, não pode ser, e não vamos confundir letras com som. Eu emitir ou expressar um único som, não quer dizer que ele vai ter só uma letra ou duas letras. Deve ter um único som. Você deve ouvir somente um único som. Então é importante nós termos isso em mente, porque nós temos vogais que não necessariamente são emitidas com uma única letra. Então não vamos confundir. Estou falando aqui de unidade sonora, que é o fonema, mas tem a unidade gráfica, que é a letra. A unidade ou lexema, também chamado de lexema. Então nós temos o fonema, que é a unidade sonora, e nós temos o lexema, que é a unidade gráfica, ou também chamado comumente de letra. Então nós estamos trabalhando aqui, basicamente hoje, com fonema. Por isso que nós vamos trabalhar vogal, a emissão de um único som por meio do aparelho fonador. Por isso que as vogais são A, E, I, O, U. Essas são as vogais mais faladas e mais conhecidas, mas nós temos outras vogais que não necessariamente sejam essas. Nós temos as chamadas vogais an, em, in, on e Olha só, vogal an, em, in, on, Emitir somente um único som. Qual que é a definição de vogal? Repetindo, é a emissão de um único som por meio do aparelho fonador. Com isso, nós temos certeza que an, en, in, on, também são vogais, porque estamos emitindo somente um único som. Além dessas, nós temos vogal e vogal O. Vogal E e vogal O. Se temos todas essas vogais, então na língua portuguesa, em uma conta rápida, nós temos quantas vogais? 12 vogais na língua portuguesa. Então não se esqueçam disso. Inclusive foi questão de prova Sebrasp. Na língua portuguesa nós temos somente 5 vogais, A, E, I, O, verdadeiro ou falso, ou certo ou errado, como queiram. Lá no Sebrasp, uma errada anula uma certa. Então nós temos que ter cuidado com essas perguntinhas capciosas. Então, gabarito com certeza errado. Nós não temos somente 5 vogais. Nós temos as chamadas vogais abertas, A, E, I, O, U. Nós temos as vogais nasais, an, en, in, o, e nós temos as vogais fechadas, e o. Então nós temos na língua portuguesa 12 sonoridades chamadas vogais. Ok, pessoas? Então isso é muito importante porque a separação de sílaba, a acentuação gráfica, a translineação. O que é translineação? Translineação é quando você vai fazer uma prova discursiva, acaba a margem do lado direito e você tem que fazer ali aquela separação de sílaba para continuar na outra linha. Isso, tecnicamente, é chamado de translineação. Se você não souber em que base você vai separar a sílaba, e essa base que se tem é a chamada vogal, você vai separar a sílaba de forma incorreta e vai perder ponto na prova discursiva, não vai saber fazer separação de sílaba na prova objetiva, ou seja, não vai obter a tão chamada aprovação, ok? Então, já sabemos que nós temos 12 vogais, agora vamos para os nossos chamados encontros vocálicos, ou encontros de vogais. Não necessariamente são encontros de vogais. São encontros vocálicos que podem ser vogais ou podem ser semivogais. Que é uma semivogal? Antes de mais nada, não coloquei aqui, mas que é uma semivogal? Apedeuta. Semivogal, prefixo semi, quer dizer fraco, falso. Semivogal é quando eu tenho uma vogal falsa, ou seja, uma vogal atenuada, ou seja, com força pequena. Então,
A semivogal é uma vogal fraca, que não há uma sobreposição sonora, ou seja, não há uma intensidade sonora nela. Isso é a chamada semivogal. Então, todas as vezes que eu tenho uma vogal e uma semivogal, o som que é preponderante, o som que é intenso, sempre será da vogal. E nos encontros vocálicos, o ditongo é uma representação muito clara disso. É uma representação de uma vogal com uma semivogal, ou vice-versa, de uma semivogal com uma vogal. Quando eu tenho uma representação de uma vogal com uma semivogal, vejam bem, se a intensidade sonora da vogal é maior do que da semivogal, se eu tenho a vogal e depois a semivogal, eu tenho o quê? Um ditongo que ele decresce. E aí eu tenho o chamado ditongo o quê? Decrescente, ou seja, uma vogal com uma semivogal. Ao passo que nas crescentes é justamente o inverso. Ou seja, eu tenho aqui uma semivogal com uma vogal. Então, eu vou ter o som de forma crescente. Primeiro vem o som menos intenso e após o som mais intenso. Isso é chamado de ditongo crescente. E o contrário, ditongo decrescente. Ok? Olha só, tanto que isso é importante, já vou misturar com separação silábica. Posso separar ditongo crescente ou decrescente? Não. Por que não? Porque quem manda na intensidade sonora é a vogal. Então, se a semivogal não tem intensidade sonora, quer dizer que eu tenho ali somente uma vogal e eu não posso fazer a separação silábica desses elementos. Perfeito? Tritongo. Tritongo é quando eu tenho a composição de duas semivogais e entre essas semivogais eu tenho a vogal. Então eu tenho aqui uma composição de uma semivogal com uma semivogal. Perfeito? Isso é o chamado tritongo. Vou colocar aqui um exemplo só para vocês imaginarem. Iguais. Iguais eu tenho um tritongo em iguais, porque o A é vogal, o I é semivogal e o U também é uma semivogal. Portanto, eu tenho aqui o chamado tritongo. Perfeito? No hiato. O hiato, sim. Isso eu posso chamar de um encontro vocálico verdadeiro. Por quê? O encontro vocálico do hiato eu tenho a presença de duas vogais. Só que não colocados na mesma sílaba. Eles não podem vir na mesma sílaba. Por quê? Vou ter aqui o primeiro mandamento do Fabim. Ou seja, o primeiro mandamento do professor Fábio Guimarães, que vocês vão ter aí agora. Qual é esse mandamento? Em toda sílaba, eu posso ter somente uma vogal em cada sílaba. Ou seja, eu só posso ter uma vogal em cada sílaba. Então agora vocês acabaram de perceber que a separação silábica é pautada, é baseada, é embasada nas vogais. Para eu separar uma sílaba, eu tenho que ter a certeza que nesta sílaba há somente uma vogal. Perfeito? Então, em virtude do hiato, eu já aproveito e faço o meu primeiro mandamento. Em cada sílaba, há somente uma vogal. E agora você já sabe com certeza fazer separações silábicas de qualquer palavra. Contando o número de vogais da palavra, cuidado, não falei semivogais, eu falei vogais. Contando o número de vogal, vocês vão ter o número de sílabas da palavra. Após, nós temos a chamada consoante. O que seria consoante? Com quer dizer junto. Junto de quem soa. E quem soa para nós? Quem que é emitido? Quem tem intensidade sonora? São as vogais. Portanto, consoante é a emissão de sons por meio do aparelho fonador em que haja obstáculo, em que haja interrupções. Ou seja, é a emissão de sons por meio do aparelho fonador obstacularizados.
Toda consoante, ela tem um som obstacularizado. Obstacularizado. Perfeito? Então, toda consoante tem algum obstáculo, seja os lábios, seja o dente, seja a língua. Lembrando que o aparelho fonador é formado por todos os elementos que possam produzir os sons, tá? Desde o diafragma até os lábios e cavidades nasais, tá bom? Então, consoante, só para nós representarmos aqui, consoante B, eu tenho a representação sonora dela, B, ou seja, toda consoante, apedeuta, toda consoante vai ser acompanhada de uma vogal. Toda consoante vai ser acompanhada de uma vogal, perfeito? E dentro dos encontros consonantais, os encontros consonantais mais falados são aqueles que possuem o L ou R na segunda consoante. BR, PL, BL, enfim. Qualquer encontro consonantal, a maioria deles terminam em L ou R. Claro que eu tenho encontros consonantais que não terminam em L ou R, mas são a minoria. São a minoria, ok? E desses encontros consonantais, o que eu preciso falar, obviamente, estou falando em vogal? Não. Se é um encontro consonantal, teoricamente, as consoantes vão ficar juntas na separação de sílabas. Professor, existe algum encontro consonantal que há separação de sílabas? Ou seja, o encontro fica separado uma consoante para um lado, uma consoante para o outro lado da sílaba? Existe. Existe sim, tá? Então isso nós estudaremos em uma outra situação, ou seja, numa situação de separação de sílabas propriamente dita, perfeito? Mas já adianto a todos que existe e essa separação, quando é necessária, deverá ser feita, tá? O que eu venho chamar a atenção hoje aqui são sobre os dígrafos. Dígrafos, duas letras, dígrafo, duas letras. O que são dígrafos? Qual que é a definição de dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho duas letras emitindo um único som. Dígrafo são duas letras emitindo um único som. Bom, se eu tenho duas letras emitindo um único som, quer dizer então que eu posso ter vogal, duas letras emitindo um único som, e posso ter dígrafo, duas letras emitindo um único som? Sim, posso ter. Então eu tenho que analisar diretamente na palavra qual é que está atuando como vogal, qual é que está atuando como um dígrafo, tá? Só fazendo a análise fonológica na determinada palavra para eu distinguir um ou outro, perfeito? Nos dígrafos nós temos classificação didática de separáveis e inseparáveis. Os dígrafos chamados separáveis são aqueles que na separação de sílabas ficam em sílabas separadas. Exemplo, RR, SS, SC, XC, enfim, outros dígrafos que nós temos na língua portuguesa. Então, basicamente, RR, SS, SC, XC, XC cedilha, tá? Esses dígrafos são chamados que eu posso, ou sou obrigado, na verdade não posso, mas sou obrigado a separá-los em caso de necessidade. E nós temos aqueles que são inseparáveis. E esses inseparáveis são inseparáveis em qualquer forma, eu não posso separá-los. Professor, mas se chegar ao final da linha e não couber um dígrafo, por exemplo, LH, não dê para eu fazer a separação dele. Então você vai ter que ter atenção antes de terminar a linha da sua prova, né? Da sua folha de resposta de redação, por exemplo. Antes de terminar a linha, você vai ter que calcular mais ou menos ali se vai caber ou não. Se não couber e não der para fazer a separação, ou seja, você não puder fazer a separação, você vai ter que colocar esse dígrafo todo já na outra linha. Então há que ter esse cuidado na escrita para que você não cometa esses erros. Tá? Exemplos de dígrafos inseparáveis: LH, NH, CH, GU, QU, enfim, vários dígrafos aí. Nós temos essa
possibilidade de não ter que fazer essa separação, ou não possibilidade, né, essa obrigação de não fazer essa separação. Então temos que ter cuidado com isso, porque isso na escrita perde-se muito ponto e pode custar claramente a sua vaga naquele tão almejado concurso público ao qual você está pleiteando, ok? Então, hoje trabalhamos de forma sucinta, de forma teórica, de forma rápida, toda a questão fonológica, tá? Basicamente, a questão teórica, tá? E aí nós vamos aplicar isso onde? Como eu disse, na separação de sílabas e na acentuação gráfica, que ficará para uma outra aula. Perfeito? Um grande beijo do Fabinho. Espero que todos tenham entendido bem. Qualquer dúvida, pode postar aí que nós estaremos resolvendo todas as dúvidas que vocês tenham em mente. Tudo bem? Então, um grande abraço, apedeutas, e até a próxima.